Bem-vindas, criaturas da noite. Antes de embarcarmos em mais histórias aterrorizantes, deixa o seu like e se inscreva para ajudar outros a encontrar a nossa casa assombrada. Nem todo nome gravado em pedra pertence a quem está enterrado embaixo. O cemitério municipal de São Lázaro era antigo, muito antigo. Fundado em 1847, ocupava quase 10 quarteirões na parte mais antiga da cidade, com ruas internas de paralelepípedo irregular e árvores centenárias que bloqueavam quase toda a luz do sol. Durante o dia, era apenas mais um cemitério. À noite, se transformava em outra coisa. Mas não eram turistas ou curiosos que tinham problemas ali. Eram os funcionários, especificamente os coveiros do turno noturno. Eles duravam em média 3 semanas. Depois pediam demissão sem explicar direito o motivo. Apenas diziam que não dava mais, que tinha coisa errada ali, que as pedras falavam. A administração atribuía a superstição e folclore local. Até que precisaram contratar alguém de fora. Alguém sem vínculos com as histórias antigas. Alguém cético o suficiente para aguentar. Contrataram Eduardo, 42 anos, ex-militar, prático, direto. Não acreditava em fantasmas, assombrações ou qualquer baboseira mística, como ele mesmo dizia. Precisava do dinheiro. O turno noturno pagava 40% a mais. Aceitou sem pestanejar. O turno começava às 7 da noite e ia até às 5 da manhã. O trabalho era simples: vigiar, manter a ordem, fazer pequenos reparos e, ocasionalmente, preparar covas para enterros matutinos. Na primeira semana, tudo transcorreu normalmente. Eduardo fazia suas rondas, tomava café, ouvia rádio. O cemitério era silencioso, mas não assustador. Apenas quieto, respeitoso. Foi na segunda-feira da segunda semana que ele ouviu pela primeira vez. Eram 11h30 da noite. Ele fazia a ronda do setor mais antigo, onde ficavam as sepulturas do século XIX. Muitas sem manutenção, cobertas de musgo, com nomes já quase ilegíveis pelo tempo. E então ouviu claramente: Eduardo. Parou. Olhou ao redor. Ninguém. O cemitério estava vazio. Ele estava sozinho. Eduardo. A voz vinha da esquerda, entre as lápides. Não era alta. Não era sussurrada. Era normal, como alguém chamando naturalmente. Ele pegou a lanterna e iluminou na direção. Nada. Apenas pedras antigas, algumas inclinadas, outras quebradas. "Tá querendo me assustar, palhaço?" ele gritou, achando que era algum funcionário do dia fazendo pegadinha. "Não vai funcionar." Silêncio. Continuou a ronda, mas a cada poucos passos, ouvia novamente: Eduardo. Sempre da mesma direção geral, sempre do setor antigo. Depois de ouvir pela 5ª vez, ele finalmente ficou irritado o suficiente para investigar. Entrou no setor antigo, iluminando cada fileira de túmulos. As sombras se moviam com a lanterna, criando ilusões de movimento, mas nada concreto, até que a luz caiu sobre uma lápide específica. Não era diferente das outras. Pedra cinza meio quebrada no topo, musgo cobrindo parte da inscrição. Mas algo nela chamou sua atenção. Ele se aproximou. Limpou o musgo com a mão. O nome gravado era Eduardo Mendes da Silva, seu nome completo. Data de nascimento: 15/03/1982. Sua data de nascimento. Data de falecimento: 12/11/2024. Daqui a 2 semanas. Eduardo recuou, o coração acelerando. Isso era pegadinha. Tinha que ser. Alguém tinha descoberto seus dados, gravado uma lápide falsa, plantado ali para assustá-lo. Mas a pedra era antiga, gasta pelo tempo. O musgo tinha anos de crescimento. A inscrição estava desbotada como todas as outras ao redor. Impossível ter sido feita recentemente. "Não", ele murmurou. "Não." Pegou o rádio para chamar o supervisor. Mas antes que pudesse apertar o botão, ouviu novamente: Eduardo. Vindo de trás da lápide. Ele iluminou. Não havia nada atrás. Apenas mais sepulturas. "Eduardo, vem, tem que ver." A voz era mais insistente agora. E familiar. Era a voz dele. Sua própria voz chamando o seu próprio nome. Ele saiu correndo. Voltou para a guarita.
Trancou-se lá dentro, mãos tremendo, respiração ofegante. Coincidência, repetia para si mesmo. É só uma puta coincidência. Mas sabia que não era. Passou o resto da noite dentro da guarita. Não fez mais rondas. Quando o turno terminou às 5 da manhã, saiu correndo e foi direto para casa. Pensou em não voltar, em pedir demissão. Mas o orgulho falou mais alto. Ele era ex-militar. Tinha visto coisas piores. Não ia deixar uma lápide com seu nome assustá-lo. Na noite seguinte, voltou. Mas dessa vez, levou uma câmera. Ia documentar. Provar que era pegadinha. Às 11h30, voltou ao setor antigo. Direto para a lápide. Ela ainda estava lá. Nome completo. Datas corretas. Tudo igual. Ele filmou. Fotografou de todos os ângulos. Tentou arranhar a pedra para ver se era tinta ou gravação superficial. Mas não. Era escultura antiga, real. E então percebeu algo novo. Embaixo do nome e das datas, havia uma linha adicional. Uma palavra que ele jurava não ter visto antes. Aceite. Aceitar o quê? Ele disse em voz alta, frustrado, que a voz respondeu. Vinda de dentro da terra, abaixo da lápide, seu lugar. Eduardo deu um passo para trás. A terra estava se movendo, sutilmente, como se algo embaixo estivesse respirando. E então, a lápide começou a se inclinar, lentamente, caindo para frente. Ele pulou para o lado. Quando a pedra bateu no chão com um baque surdo, ele viu o que estava atrás dela. Não era uma sepultura normal. Era um buraco. Um vazio negro que parecia descer infinitamente. E de dentro dele vinha um som. Respiração. Pesada, irregular. Como alguém tentando puxar ar através de terra compactada. Vem, tá na hora. A voz vinha de dentro do buraco. Sua própria voz, mas distorcida, abafada, desesperada. Eu não vou morrer daqui a 2 semanas, Eduardo gritou. Eu não aceito isso! A respiração parou. Silêncio absoluto por longos segundos. E então, uma risada. Baixa. Rouca. Vindo de várias direções ao mesmo tempo. Não só do buraco, de várias sepulturas ao redor. Como se o cemitério inteiro estivesse rindo. Todos dizem isso, mas a pedra não erra, nunca errou. Eduardo olhou ao redor. Outras lápides começaram a brilhar fraco na escuridão. Nomes se tornando visíveis mesmo sem lanterna. Lápides com nomes de pessoas que ele conhecia. Pessoas que ainda estavam vivas. Com datas de falecimento futuras, algumas dali a meses, outras dali a dias. E todas as sepulturas correspondentes estavam vazias. Apenas buracos, esperando. O cemitério escolhe, a voz continuou. Grava os nomes, marca as datas. E quando chega a hora, a pessoa vem. Sempre vem. Nem precisa estar morta. Só precisa ver seu nome. E então, acontece. Acontece o quê? Você se torna parte dele, do cemitério, para sempre. Eduardo correu, largou a câmera, a lanterna, tudo. Correu para a saída. Mas as ruas internas do cemitério tinham mudado. Viravam para direções que ele não lembrava. Passava pelas mesmas estátuas 2, 3 vezes. Estava perdido. Num lugar que tinha mapeado perfeitamente. Correu por 1 hora, ou foram minutos. O tempo não fazia mais sentido. Até que, exausto, parou. Estava de volta ao setor antigo, em frente à sua lápide, que agora estava de pé novamente, como se nunca tivesse caído. E a palavra embaixo tinha mudado. Faltam 13 dias. Eduardo passou os dias seguintes tentando evitar o inevitável. Não voltou ao cemitério. Pediu demissão por telefone. Mudou de casa. Tentou sair da cidade. Mas toda noite, às 11h30, ouvia. Eduardo. Não importava onde estivesse. Em casa, no carro, no trabalho novo, a voz encontrava. E a cada dia ficava mais próxima. Mais insistente. Mais real. Ele começou a ver a lápide. Em sonhos primeiro. Depois acordado. Aparecendo em cantos. No reflexo de vidros. Na TV desligada. Sempre com a contagem regressiva. Faltam 8 dias. Faltam 5 dias. Faltam 2 dias. Na véspera, ele não aguentou mais. Voltou ao cemitério. Ia destruir aquela maldita lápide. Quebrá-la. Jogá-la no rio.
Qualquer coisa. Entrou à noite pulando o muro. Foi direto ao setor antigo. A lápide estava esperando. Amanhã. Ele pegou uma marreta que tinha trazido, levantou, preparou o golpe. E então viu seu reflexo na superfície polida da pedra. Mas não era ele. Era uma versão dele. Mais velha, mais cansada, com terra nas roupas, nas mãos, no rosto. E essa versão estava sorrindo. Estava feliz. Para de lutar. O reflexo disse. Já acabou. Já aconteceu. Você só ainda não percebeu. Não! Eduardo gritou e acertou a lápide com toda a força. A pedra rachou, mas não quebrou. E da rachadura saiu algo. Não sangue, não água. Terra. Terra seca, começando a derramar como líquido. E com a terra vieram mãos. Dezenas delas. Saindo da pedra rachada. Todas cinzentas. Todas cobertas de mofo. Agarraram Eduardo. Puxaram. Ele gritou, lutou. Mas eram muitas, fortes, implacáveis. O puxaram contra a lápide, que não era mais sólida, era macia, como barro, como carne. Ele afundou nela, sentiu a pedra fria engolir seu corpo, a escuridão tomar sua visão. E então, paz, silêncio absoluto, confortável, como um abraço. Estava em casa. No dia seguinte, 12 de novembro de 2024, Eduardo Mendes da Silva não apareceu para o trabalho. Não atendeu o telefone. Não foi visto por ninguém. A polícia investigou. Encontrou seu carro abandonado perto do cemitério São Lázaro, mas nenhum sinal dele. Foi oficialmente declarado desaparecido. 3 meses depois, a família conseguiu autorização para instalar um memorial. Escolheram o cemitério São Lázaro, o setor antigo, um lugar vazio entre lápides antigas. Quando o coveiro cavou, encontrou algo estranho. Não havia espaço vazio. Já tinha uma lápide ali, embaixo da terra, como se tivesse sido enterrada. E quando desenterraram, limparam, viram a inscrição: Eduardo Mendes da Silva, 15/03/1982, 12/11/2024. A data de sua morte, gravada há mais de 100 anos. E embaixo, uma palavra final: aceito. Os coveiros do cemitério São Lázaro ainda ouvem vozes à noite, chamando nomes. Alguns reconhecem as vozes, alguns reconhecem os nomes. E quando investigam, sempre encontram lápides antigas, com nomes de pessoas vivas e datas futuras. E todos sabem, quando seu nome aparece gravado em pedra antiga naquele cemitério, não adianta correr. O cemitério já escolheu, já marcou, já esperou tempo suficiente. E quando chegar a data, você vai voltar. Não importa onde esteja, não importa o quanto lute, porque a lápide que chama nunca está errada. Ela apenas está adiantada. Alguns funerais nunca chegam ao fim, apenas se repetem. O cemitério da Colina Santa era conhecido por uma característica específica. Todos os enterros aconteciam rigorosamente entre 9 da manhã e 3 da tarde. Nunca antes, nunca depois. A administração alegava respeito às famílias e logística dos funcionários. A verdade era outra. Depois das 3 da tarde, algo no cemitério mudava. A luz ficava diferente, mesmo em dias ensolarados. As sombras se alongavam em ângulos errados e, ocasionalmente, visitantes atrasados relatavam ver enterros acontecendo em horários que não constavam na agenda. Cortejo completo, caixão sendo baixado, pessoas chorando. Mas quando se aproximavam, não havia ninguém. Apenas a cova aberta, vazia, esperando. Rafael descobriu isso da pior forma possível. Ele tinha chegado atrasado para o enterro do avô. Muito atrasado. O trânsito, a chuva, desculpas que não importavam mais. Quando chegou ao cemitério, eram 4:30 da tarde. O funeral tinha terminado há mais de 1 hora. O portão principal estava fechado, mas a entrada lateral usada pelos funcionários estava entreaberta. Rafael entrou. Precisava se despedir. Precisava estar ali, mesmo que sozinho. Tinha o número da quadra e do lote anotado no celular. Seguiu pelas alamedas de paralelepípedo.
passando por túmulos antigos e recentes. O cemitério estava silencioso, vazio demais para um final de tarde. Quando chegou à seção indicada, parou. Havia um enterro acontecendo. Um grupo de aproximadamente 20 pessoas, todas de preto, reunidas ao redor de uma cova aberta. Um padre lia uma oração. Coveiros esperavam ao lado, segurando cordas. O caixão estava suspenso sobre o buraco, prestes a ser baixado. Rafael franziu a testa. Aquele era o lote do avô, mas o enterro já tinha acabado. Quem eram essas pessoas? Ele se aproximou devagar. Nenhuma das pessoas virou a cabeça. Todas mantinham o olhar fixo no caixão. Imóveis demais. Rígidas demais. Com licença, Rafael disse quando chegou perto o suficiente. Ninguém reagiu. Com licença, esse é o túmulo do meu avô. O enterro já foi feito. O padre continuou lendo. As pessoas continuaram imóveis, como se Rafael não existisse. Ele chegou mais perto e percebeu algo que fez seu estômago embrulhar. As pessoas não piscavam. Nenhuma delas. Olhos fixos, vidrados, abertos demais. E não respiravam. Peitos completamente imóveis. Nenhum movimento. Nenhum sinal de vida. Mas estavam de pé, sólidas, presentes. Rafael deu um passo para trás. Tropeçou numa raiz. Quando olhou novamente, o padre tinha parado de ler e estava olhando diretamente para ele. Os olhos do padre não tinham íris. Apenas branco. Branco sujo. Como olhos de peixe morto há dias. Você está atrasado, o padre disse. A boca se movendo, mas a voz vinha de outro lugar, de dentro da cova. O cortejo já começou. Precisa tomar seu lugar. Que cortejo? O enterro já foi feito de manhã. Foi? O padre inclinou a cabeça. Ou você acha que foi? Tempo é diferente aqui depois das 3. Depois das 3, todos os enterros são o mesmo enterro. Eterno. Repetindo. As outras figuras finalmente se moveram. Lentamente, viraram as cabeças em direção a Rafael. Todas com os mesmos olhos brancos. Todas com a mesma expressão vazia. Rafael correu. Ouviu passos atrás dele. Muitos passos. Pesados. Arrastados. Mais rápidos que deveriam ser. Correu pelas alamedas tentando encontrar a saída. Mas o cemitério tinha mudado. As ruas não levavam para onde deveriam. Todas as direções o traziam de volta para a mesma área, para o enterro. Cada vez que voltava, o cortejo estava mais próximo. As figuras tinham se espalhado, bloqueavam caminhos, esperavam em cruzamentos, sempre silenciosas, sempre observando com aqueles olhos mortos. Rafael se escondeu atrás de um mausoléu grande. Tentou controlar a respiração. Pegou o celular. Sem sinal. Esperou. Minutos que pareciam horas. Quando finalmente teve coragem de olhar, viu. O cortejo inteiro estava parado na alameda, em frente ao mausoléu. Todos de frente para ele. Todos imóveis, como se soubessem exatamente onde ele estava. E no centro deles o caixão. Não estava mais suspenso, estava no chão. Tampa aberta, vazio. Ainda falta alguém, a voz do padre ecoou. O cortejo não pode terminar sem todos os presentes. Eu não faço parte disso, Rafael gritou. Você chegou atrasado. Depois das 3. Depois das 3, todos que entram fazem parte. Sempre fizeram. Apenas não sabiam ainda. As figuras começaram a se mover novamente, não andando, deslizando, pés sem tocar o chão completamente, cercando o mausoléu. Rafael não tinha para onde correr. Estava encurralado. Uma das figuras chegou perto. Era uma mulher jovem, vestido preto, véu cobrindo metade do rosto. Ela estendeu a mão. Vem, tá na hora. O padre tá esperando. Não. Rafael recuou pressionando as costas contra o mausoléu. Todos resistem no início, mas depois entendem. É pacífico, é eterno, é melhor do que a alternativa. Que alternativa? A mulher sorriu. Ou tentou. Os músculos do rosto se moveram errado, criando uma expressão grotesca. Ficar preso aqui sem fazer parte. Ver o enterro eternamente, mas do lado de fora. Alguns estão aqui há décadas.
escondidos entre os túmulos, observando, sempre observando, nunca parte, nunca livres. Como se fosse uma resposta, Rafael ouviu sons vindos das sombras ao redor. Sussurros, choro abafado, sons de unhas arranhando pedra. Havia outros ali, escondidos, presos, perdidos. Não quero nenhum dos dois, Rafael disse, a voz tremendo. Não é uma escolha, é um destino. Você entrou depois das 3. Agora é parte do cemitério. A única escolha é como, na paz do cortejo eterno ou na agonia da exclusão eterna. As outras figuras chegaram mais perto, cercando completamente. Rafael podia sentir o frio emanando delas, um frio profundo, de coisa morta há muito tempo. Uma delas segurou seu braço. A mão era gelada, firme, impossível de soltar. Vem, já esperamos demais. Começaram a arrastá-lo. Rafael lutou, gritou, tentou se soltar. Mas eram muitas, fortes demais. Levaram-no de volta para a cova. O padre esperava, segurando um livro velho que não tinha palavras. Apenas manchas escuras nas páginas que poderiam ser texto ou poderiam ser sangue seco. O caixão estava aberto, vazio, forrado com cetim branco já amarelado pelo tempo. Não, Rafael chorava agora. Por favor, eu só vim me despedir do meu avô. Seu avô está aqui, o padre disse, apontando para o grupo. Rafael olhou. Entre as figuras, reconheceu. O avô, de pé. Olhos brancos como os outros, vestindo o mesmo terno que tinha sido enterrado pela manhã. Vô, Rafael sussurrou. O avô inclinou a cabeça, e então falou com voz que não era mais humana. Sinto muito, filho, mas você chegou atrasado. Depois das 3, o cemitério não deixa ir. Eu tentei te avisar. Deixei mensagem. Te pedi para chegar cedo. Era verdade. O avô tinha deixado uma carta, pedindo especificamente que Rafael chegasse cedo para o enterro. Não explicava por quê. Apenas insistia, e Rafael tinha ignorado, achando que era apenas ansiedade de velho. Eu não sabia, ninguém sabe, até saber, e então é tarde demais. As figuras começaram a empurrá-lo em direção ao caixão. Rafael resistiu com toda a força, mas era inútil. Eram dezenas contra um. Quando chegou perto o suficiente, viu que o interior do caixão não era normal. Era mais profundo do que deveria. Muito mais profundo. Como um poço sem fim disfarçado de caixão. Não é morte, o padre disse, como se lesse seus pensamentos. É transição. Você vai fazer parte do cortejo. Vai participar de todos os enterros. Para sempre. Até que alguém mais chegue atrasado. Então pode descansar, passar o bastão. Quantos? Rafael perguntou. Quantos já estão aqui? O padre sorriu. Todos que chegaram atrasados desde 1923, quando o cemitério foi consagrado errado, quando usaram as palavras erradas na bênção, quando abriram uma porta que não deveria ser aberta. Centenas, sussurrou Rafael horrorizado. Centenas, confirmou o padre. E agora, você. Empurraram-no para dentro do caixão. Rafael caiu, mas não bateu no fundo. Continuou caindo, através da escuridão, através do frio, através de algo que não era espaço nem tempo. Caiu até parar. Quando se levantou, estava de volta ao cemitério. Mesma hora, mesma luz estranha, mas algo tinha mudado. Ele estava do outro lado agora. Fazia parte do cortejo. Olhou para as mãos. Estavam pálidas, frias. Quando tentou piscar, percebeu que não conseguia. Os olhos não fechavam mais. E não precisavam, porque ele não era mais vivo. Era parte do enterro eterno. O padre começou a ler novamente. A mesma oração, as mesmas palavras. Que Rafael percebeu que ia ouvir aquelas palavras para sempre. Em loop infinito. Até que outro chegasse atrasado. Mas aqui, tempo não funcionava mais. Poderia ser um dia, poderia ser décadas. Não fazia diferença. Ele era parte do cemitério agora, para sempre. Hoje o cemitério da Colina Santa ainda fecha os portões rigorosamente às 3 da tarde. Guardas fazem rondas, garantindo que ninguém fique depois desse horário. Mas ocasionalmente, alguém consegue entrar. Ou fica preso acidentalmente.
ou simplesmente ignora os avisos. E quando isso acontece, funcionários da manhã seguinte relatam algo estranho. O cortejo eterno tem mais uma pessoa, sempre tem, e vai continuar tendo, até o dia em que o cemitério finalmente seja desconsagrado da forma correta. Mas isso exigiria admitir o erro de 1923. E cemitérios nunca admitem seus erros, apenas os enterram, repetidamente, para sempre. Há cemitérios onde a chuva não cai naturalmente. Ela é convocada. O cemitério Jardim da Paz tinha uma peculiaridade que poucos notavam. Sempre que alguém visitava uma sepultura específica, começava a chover. Não importava se o céu estivesse limpo. Não importava a previsão do tempo. Bastava alguém se aproximar do túmulo 247, seção B, e em minutos as nuvens se formavam e a chuva começava. Sempre começava com a mulher. Os funcionários mais antigos a conheciam. Evitavam falar sobre ela, mas todos sabiam. Quando a chuva começava de repente, eles se entreolhavam e diziam apenas: "Ela voltou." Ninguém explicava quem era ela, apenas que aparecia na chuva, e que quem a via nunca mais era o mesmo. Júlia descobriu isso por acidente. Ela tinha ido visitar o túmulo da avó que ficava 3 fileiras atrás do 247. Era uma tarde de agosto, céu completamente azul, sol forte, típico de inverno seco. Ela colocou flores frescas no vaso, limpou a lápide, rezou. Quando se levantou para ir embora, sentiu a primeira gota. Olhou para cima. O céu ainda estava azul, mas a gota tinha sido real, fria, pesada. Outra gota caiu, depois outra. Em segundos, estava chovendo. Não uma garoa, uma chuva forte, densa, que encharcava em instantes. Júlia correu para o único abrigo próximo, um mausoléu antigo com um pequeno alpendre. Encostou-se na parede, esperando a chuva passar. Foi quando viu a mulher. Ela estava no meio do cemitério, entre as lápides, completamente imóvel, sob a chuva. Não tinha guarda-chuva, não tinha capuz. Apenas estava ali, de pé, deixando a água cair sobre ela. Usava um vestido branco, simples, velho, do tipo que se usa em velórios. O cabelo preto estava colado no rosto pela água. Os braços pendiam ao lado do corpo e ela estava olhando, fixamente, para Júlia. "Com licença", Júlia gritou sobre o som da chuva. "Tem espaço aqui?" A mulher não se moveu, apenas continuou olhando. Júlia sentiu um frio na nuca. Havia algo errado na forma como a mulher ficava parada, rígida demais, antinatural. E então a mulher começou a andar. Não um caminhar normal, movimentos mecânicos, como se tivesse esquecido como as pernas funcionavam e estivesse reaprendendo a cada passo. Vinha em direção ao mausoléu, em direção a Júlia. "Olha, se você quer se abrigar, tem espaço." Júlia tentou soar casual, mas a voz tremeu. A mulher não respondeu. Continuou se aproximando. Agora estava a 10 metros. A chuva batia nela, mas não parecia se importar. Água escorria pelo rosto, pelos braços, encharcando o vestido até ficar transparente. E então, Júlia percebeu. A água que escorria da mulher não era clara. Era turva, escura, como água suja, como água de cova. Júlia deu um passo para trás, encostando-se na porta de ferro do mausoléu. A mulher estava a 5 metros agora, e seu rosto ficava mais claro. Pele pálida demais, quase cinza, lábios roxos, olhos fundos. E quando abriu a boca, saiu água. Água preta, jorrando como vômito. Júlia gritou. Empurrou a porta do mausoléu. Estava trancada. Tentou correr para o lado, mas a mulher era mais rápida do que parecia. De repente, estava na frente dela, bloqueando o caminho. De perto, o cheiro era insuportável. Terra molhada, decomposição, mofo profundo. A mulher estendeu a mão, lentamente, dedos longos, unhas pretas, pingando aquela água escura. "Por que você está molhada?" a mulher perguntou. A voz saía errada, múltipla, como várias pessoas falando ao mesmo tempo. "Por que você está viva?" Eu não entendo.
Eu estava tão molhada. Na cova, a água não parava de entrar, afogando, sempre afogando. Você sabe como é se afogar em terra? Júlia tentou responder, mas não conseguiu. A mulher tocou seu rosto. A mão estava gelada, escorregadia, e onde tocou, Júlia sentiu queimar. Não de calor, de frio extremo. Vem ver, vem entender. A mulher segurou seu pulso. A força era sobre-humana. Começou a puxar, arrastando Júlia através da chuva. Júlia tentou se soltar, gritar, lutar, mas era inútil. A mulher era forte demais, implacável. Foram até uma sepultura específica, o túmulo 247. A lápide estava simples. Nome: Helena Rodrigues. Data: 1987-2003. Nenhuma mensagem, nenhuma foto. A chuva batia na terra sobre a cova. E então Júlia viu. A terra estava cedendo, afundando, como se estivesse sendo sugada por baixo. Choveu no dia do enterro, a mulher disse. Choveu tanto. A cova encheu de água. Me colocaram lá mesmo assim. Água até o peito quando fecharam. Ouvi batendo no caixão, entrando pelas frestas, afogando aos poucos. Meu Deus, Júlia sussurrou horrorizada. Ninguém voltou. Ninguém verificou. Eu me afoguei sozinha, na terra, debaixo da terra. Levou horas. Horas sentindo a água subir, enchendo a boca, os pulmões, sem poder sair. A terra continuava afundando, formou um buraco, e de dentro dele, água começou a brotar. Água escura, subindo. E agora, toda vez que chove, eu volto. Tenho que voltar, presa no momento, afogando eternamente, querendo que alguém entenda, alguém sinta. A mulher puxou Júlia para mais perto do buraco. A água já estava no nível do solo. Começava a transbordar. Sente, a mulher sussurrou. Sente como é. Empurrou a cabeça de Júlia para dentro da água. O frio foi instantâneo, paralisante. Júlia não conseguia respirar. A água entrou pelo nariz, pela boca. Densa, pesada, cheia de terra dissolvida. Estava se afogando. Na água de uma cova. Exatamente como Helena tinha se afogado. E embaixo da água, ela viu outras pessoas, presas, flutuando na escuridão líquida. Dezenas delas. Todas que Helena tinha puxado ao longo dos anos. Todas afogadas na memória de sua morte. Júlia tentou gritar. Bolhas escaparam. A água entrou mais fundo. E então foi puxada para fora. Helena a soltou. Júlia caiu de costas, tossindo, vomitando água preta, ofegando. Agora você sabe, Helena disse. Agora você entende. A chuva parou, abruptamente, como uma torneira fechada. Quando Júlia olhou para cima, Helena tinha desaparecido. O buraco na cova tinha sumido. Tudo estava normal, exceto pela água preta que Júlia ainda vomitava. Ela correu, saiu do cemitério sem olhar para trás. Foi direto para casa. Tomou 3 banhos. Não conseguiu tirar o cheiro de terra molhada. Naquela noite sonhou que estava debaixo da terra, em um caixão. Água subindo, entrando, afogando. Acordou engasgada, mas não tinha água. Tinha terra em sua boca, seus pulmões. Passou semanas assim, toda noite o mesmo sonho. Toda manhã acordava cuspindo terra molhada. Foi ao médico. Raio-X do pulmão mostrou algo impossível: água. Seus pulmões estavam parcialmente cheios de líquido, mas ela não tinha pneumonia, não tinha infecção, apenas água. Os médicos drenaram 2 litros, água barrenta, impossível. Mas voltou, sempre voltava. Júlia pesquisou sobre Helena, descobriu a história completa. Enterro em dia de tempestade, cova que encheu, família pobre que não pôde pagar por mausoléu, enterro rápido, mal feito, e a garota de 16 anos morta em acidente, colocada numa cova cheia de água. Ninguém soube que ela não estava completamente morta quando fecharam. Catalepsia, diagnóstico errado, enterrada viva, e se afogou, dentro do próprio caixão, sozinha, no escuro. Levou horas.
Desde então, toda vez que alguém visitava aquela área do cemitério em dia seco, a chuva vinha. Helena convocava, para mostrar, para fazer sentir. Júlia voltou ao cemitério. Tinha que tentar. Precisava pedir perdão, entender melhor. Algo. Eram 2 da tarde. Céu limpo. Ela foi até o túmulo 247. Colocou flores. Acendeu uma vela. Helena, eu sinto muito. Sinto pelo que aconteceu. Mas eu não posso continuar assim. Por favor. A primeira gota caiu. Júlia olhou para cima. Nuvens se formavam. Impossíveis, rápidas. E então viu Helena, do outro lado do túmulo, parada na chuva que começava. Você voltou, Helena disse. Eu não aguento mais. Os sonhos, a água. Por favor, me deixa ir. Helena inclinou a cabeça. Por um longo momento, ficou em silêncio. A chuva caía entre elas. Você quer ir? Sim, por favor. Tem um jeito. Qual? Helena apontou para a cova. Fica comigo, aqui, para sempre. Aí você não precisa mais sonhar, não precisa mais se afogar sozinha. Nós duas, juntas, na água, para sempre. Não é isso que eu quis dizer. É a única forma. Ou você fica comigo, ou fica comigo nos sonhos. Não tem outra escolha. Eu não posso estar sozinha. Não mais. Não depois de tanto tempo. A chuva ficou mais forte. A terra sobre a cova começou a ceder novamente. Júlia recuou. Eu preciso pensar. Não precisa. Helena começou a andar. Já decidiu. No momento que voltou. No momento que pediu. Já aceitou. Só não sabe ainda. Júlia correu. Mas a chuva a seguiu. Não importava para onde corresse. A chuva estava sempre ali, encharcando, pesada, fria, e na chuva sempre via Helena, caminhando, seguindo, esperando. Júlia não voltou ao cemitério. Mudou de cidade, tentou esquecer. Mas a água continuava, nos pulmões, nos sonhos, e sempre que chovia via Helena na janela, esperando. Dizem que Júlia desapareceu 3 meses depois, numa noite de chuva forte. Saiu de casa e nunca mais voltou. Seu corpo nunca foi encontrado. Mas funcionários do cemitério Jardim da Paz juram que desde então, quando chove, não vem apenas uma mulher molhada entre os túmulos. Vêm 2, Helena e outra, mais nova. Sempre juntas, sempre molhadas, sempre afogando e esperando que alguém mais visite o túmulo 247, para que possam mostrar, para que possam dividir o eterno afogamento na terra. Nem todo mundo que visita cemitérios à noite está vivo, e nem todo morto está enterrado. O cemitério do Repouso Eterno permitia a visitação até às 6 da tarde. Depois desse horário, os portões eram trancados e apenas o vigia noturno permanecia. As regras eram claras. Ninguém entra, ninguém sai. Pelo menos não oficialmente. Mas havia uma porta lateral, antiga, enferrujada, que nunca fechava completamente. Todo mundo na vizinhança sabia. Pessoas que precisavam visitar túmulos fora do horário comercial, por trabalho, por distância, por motivos pessoais, usavam aquela porta. O cemitério tolerava. Desde que os visitantes seguissem uma regra não escrita, não fiquem depois da meia-noite. Marcelo não sabia dessa regra. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem de 3 meses a trabalho. Sua mãe tinha falecido enquanto ele estava fora. Ele chegara apenas para o enterro, mas não conseguira ficar sozinho com ela. Precisava de um momento, sozinho, em silêncio. Chegou ao cemitério às 9 da noite de um sábado. A porta lateral estava entreaberta como esperado. Entrou. O cemitério à noite era diferente. Não assustador exatamente, mas pesado. O silêncio tinha textura, espesso, como se o ar fosse mais denso após o pôr do sol. Marcelo caminhou pelas alamedas iluminadas apenas pela lua crescente. Conhecia o caminho. Seção C, fileira 12, túmulo 45. Chegou. A terra ainda estava fresca, o monte ainda alto. Não tinha lápide permanente ainda. Apenas uma cruz simples de madeira com o nome dela, Clarice Mendes. Ele se ajoelhou, colocou as flores que tinha trazido e começou a falar.
Pediu desculpas por não ter estado lá, por não ter se despedido, por todas as vezes que não ligou, por todas as visitas que adiou. Chorou. Pela primeira vez desde a notícia, chorou de verdade. Não sabe quanto tempo ficou ali. Quando finalmente se levantou, verificou o celular. 11h40. Ainda tinha tempo de sair antes da meia-noite. Não que soubesse que isso importava. Começou a caminhar de volta, mas depois de alguns passos, ouviu: "Com licença." Uma voz masculina, educada, vinda de trás dele. Marcelo se virou. Havia um homem ali, de terno, gravata, bem vestido. Aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás. "Desculpe incomodar", o homem disse com um sorriso gentil. "Você por acaso sabe onde fica a seção D?" Não. Desculpa. É minha primeira vez aqui à noite. Na verdade, nem deveria estar aqui." "Eu entendo. Visitante fora de hora, como eu." O homem deu uma risada baixa. "Essas regras de horário são tão inconvenientes, não? Às vezes a gente precisa de um momento quando o mundo não está olhando." "Exatamente", Marcelo concordou, sentindo-se menos culpado por ter invadido. "Você está saindo?" o homem perguntou. "Estou. Posso acompanhá-lo até o portão? Já que não sei onde é a seção D mesmo, talvez eu volte amanhã durante o dia." "Claro." Começaram a caminhar juntos. O homem era conversador. Perguntou sobre a visita de Marcelo, ofereceu condolências genuínas quando soube da mãe. Falou sobre a própria família, sobre as dificuldades de conciliar trabalho e vida pessoal. Era uma conversa normal, reconfortante até. Marcelo se sentia menos sozinho. Estavam quase no portão quando Marcelo notou algo estranho. Não havia sombra. A lua estava brilhante o suficiente para projetar sombras nítidas. Marcelo via sua própria sombra se estendendo no chão de paralelepípedo. Via as sombras das lápides e árvores, mas o homem ao seu lado não projetava sombra nenhuma. Marcelo parou de andar. "Algo errado?" o homem perguntou, parando também. Sua sombra." O homem olhou para baixo, para onde sua sombra deveria estar, e suspirou. "Ah, você notou." Não havia mais o tom amigável na voz, apenas resignação. "Sempre acontece eventualmente." "O que você é?" O homem, a coisa, virou-se completamente para ele. E agora que Marcelo olhava direito, via outras coisas erradas. A pele era perfeita demais, sem poros, sem imperfeições, como cera. E os olhos não refletiam luz, eram opacos, como olhos pintados. "Eu sou um visitante, como você, apenas de um tipo diferente. Você está morto." Essa é uma forma de colocar. Eu prefiro dizer que estou em transição. O homem, não a aparição, deu um passo mais perto. "Sabe, cemitérios são lugares liminares, fronteiras entre mundos, e às vezes essas fronteiras ficam porosas, especialmente à noite, especialmente para aqueles de nós que têm assuntos inacabados." "Assuntos inacabados?" "Eu fui enterrado aqui em 1998, seção D, que eu realmente não sei onde fica porque nunca consegui encontrar. Vê, eu não deveria ter sido enterrado aqui, era para ser cremado, estava no meu testamento, mas minha família, bem, eles tinham outras ideias." A aparição começou a andar em círculos ao redor de Marcelo, não ameaçador, apenas inquieto. "Então eu fico preso. Toda noite acordo, procuro minha própria cova, para tentar, não sei, desfazer, aceitar. Nunca consigo encontrar. O cemitério muda à noite, as sessões se movem, e quando a meia-noite chega..." Ele parou, olhando diretamente para Marcelo. "Quando a meia-noite chega, eu não sou mais o único que caminha." Marcelo sentiu um frio percorrer a espinha. "O que você quer dizer?" "Olhe ao redor." Marcelo olhou. A princípio não viu nada diferente, apenas túmulos, árvores, sombras. E então viu movimento, entre as lápides. Figuras se levantando, não de debaixo da terra, apenas materializando, aparecendo, dezenas delas, centenas, todas caminhando, lentamente, sem direção aparente. Algumas olhavam para seus próprios túmulos com expressões confusas. Outras vagavam sem propósito,
como sonâmbulos. Os mortos caminham entre meia-noite e 5 da manhã, a aparição explicou. A maioria não sabe que está morta. Alguns sabem, mas não aceitam. Outros, como eu, têm razões específicas para voltar. Mas todos voltam, toda noite. Isso é impossível. E ainda assim está acontecendo. A aparição verificou algo. Um relógio de pulso que também não projetava sombra. E você cometeu um erro, Marcelo. Que erro? Você ainda está aqui. Marcelo olhou para seu próprio celular. 0003. 3 minutos depois da meia-noite. E daí? E daí que agora eles podem ver você? E quando os mortos veem os vivos após a meia-noite, eles ficam confusos. Eles não entendem por que você pode sair e eles não. Eles ficam irritados. Como se em resposta, várias figuras pararam de caminhar. Viraram as cabeças na direção de Marcelo. Uma delas, uma mulher de vestido florido, começou a andar em direção a ele. Depois outra, um homem de terno rasgado, uma criança com roupas de décadas atrás. Mais e mais começaram a convergir. Corre, a aparição disse calmamente. Corre e não olhe para trás. A porta ainda funciona até 5 da manhã, mas eles vão tentar te impedir. Por quê? Porque se eles te segurarem até depois das 5, você fica preso aqui, com a gente. Todos os mortos que você vê agora já foram vivos que ficaram presos após a meia-noite. O cemitério coleciona. Marcelo correu. Atrás dele, ouviu passos. Muitos passos. E vozes. Centenas de vozes. Todas sussurrando, chamando, implorando. Fica com a gente, porque você pode sair. Não é justo, fica. Ele correu pelas alamedas, mas elas tinham mudado. Não levavam para onde deveriam. Sempre curvando de volta, sempre levando mais fundo no cemitério. Olhou para trás, erro fatal, e viu uma massa de figuras, centenas delas, todas se movendo em sua direção, algumas andando, outras rastejando, algumas flutuando alguns centímetros acima do chão, todas querendo, todas precisando, todas solitárias demais para deixar um vivo escapar. Marcelo tropeçou, caiu. Uma mão gelada segurou seu tornozelo, depois outra e outra. Puxaram, ele gritou, chutou, se debateu, e então uma voz conhecida, Marcelo. Ele olhou. Entre a massa de mortos havia uma figura familiar, cabelos grisalhos, olhos gentis, vestido azul que ele lembrava do caixão, sua mãe. Mãe, ela sorriu, tristemente. Você não deveria estar aqui, filho. Não depois da meia-noite. Eu só queria me despedir, eu sei, mas agora eles não vão deixar você ir. A menos... Ela hesitou. A menos o quê? A menos que eu os convença. Eu ainda sou nova aqui. Eles me ouvem, mas vai custar. Custar o quê? Minha paz. Se eu gastar minha influência te salvando, fico presa aqui, caminhando, procurando, como ele. Ela apontou para o homem de terno que ainda observava à distância. Nunca descansando. Não, Marcelo chorou. Não, mãe. Você já sofreu o suficiente. Você é meu filho. É claro que vou te salvar. Ela ergueu a voz. Falou em uma língua que Marcelo não reconheceu. As mãos que o seguravam afrouxaram. Lentamente, os mortos recuaram, relutantes, murmurando, mas obedeceram. Corre. Agora. A porta lateral. Não volte. Nunca mais depois do escurecer. Mãe, eu... Corre! Ele correu. A massa de mortos abriu caminho. Ele viu a porta lateral à frente. Empurrou. Passou. Do outro lado, o mundo normal. Rua vazia, carros estacionados, luzes de poste. Olhou para trás. Através das grades do portão viu sua mãe, parada, sozinha. Enquanto os outros mortos voltavam a caminhar, ela ficou ali, observando-o. Não acenou, não sorriu, apenas olhou, com uma tristeza infinita. E então se virou. Juntou-se aos outros, caminhando, procurando, para sempre. Marcelo nunca mais voltou ao cemitério do repouso eterno. Mas toda noite, depois da meia-noite, ele olha pela janela e jura ver sua mãe, caminhando na rua, procurando, sem sombra, sem descanso, sacrificada para salvá-lo.
E ele sabe, enquanto ele viver, ela não descansará. Porque o amor de mãe não termina com a morte, apenas muda de forma. E às vezes, essa mudança é a pior maldição de todas. Algumas pessoas fotografam cemitérios por arte, outras por história. Ele fotografava por algo diferente. O cemitério Parque das Almas era famoso entre fotógrafos urbanos. Lápides góticas do século XIX, mausoléus com esculturas elaboradas, anjos de mármore com detalhes impressionantes. Era um prato cheio para quem buscava imagens dramáticas e melancólicas. Todos os fins de semana, pequenos grupos de fotógrafos amadores percorriam as alamedas, capturando ângulos, brincando com luz e sombra, postando em redes sociais com hashtags artísticas. Foi num desses grupos que Renata conheceu Augusto. Ele era diferente dos outros fotógrafos. Mais velho, talvez uns 50 anos, sempre vestindo preto, com uma câmera analógica antiga pendurada no pescoço. Não falava muito, apenas fotografava, compulsivamente. Enquanto outros tiravam 5, 10 fotos de cada lápide, Augusto tirava apenas uma, mas sempre a mesma composição. A lápide centralizada, nome bem visível, nenhum elemento artístico extra. Apenas documentação fria. Você faz algum tipo de catálogo? Renata perguntou num sábado, curiosa. Augusto olhou para ela com olhos cansados, fundos. Algo assim. De quê? Ele hesitou. Depois respondeu numa voz tão baixa que ela quase não ouviu. Dos que chamam. Como assim? Esquece. Não é interessante. E se afastou, voltando a fotografar. Mas Renata ficou intrigada. Começou a observá-lo nas semanas seguintes. Augusto vinha todo sábado e domingo. Sempre sozinho. Sempre com a mesma câmera. Sempre tirando fotos metódicas, sistemáticas. E ela notou algo estranho. Ele nunca fotografava as lápides mais bonitas. Nunca os anjos de mármore ou os mausoléus elaborados. Apenas sepulturas simples, comuns, algumas até abandonadas, como se estivesse procurando algo específico. Num domingo de setembro, Renata o seguiu discretamente. Augusto tinha terminado sua rota habitual e estava saindo quando parou abruptamente em frente a uma lápide que ela sabia que ele nunca tinha fotografado antes. Era simples, apenas uma placa de granito cinza. Nome: Teresa Linhares. Data: 1956-2019. Augusto ficou parado ali por longos minutos, apenas olhando. Então, lentamente, ergueu a câmera e tirou a foto. No momento exato do clique, Renata jurou ter visto algo. Um flash de luz vindo não da câmera, mas da própria lápide. Como se a pedra tivesse refletido a luz de uma fonte invisível. Augusto baixou a câmera. Suas mãos tremiam. Ele murmurou algo que parecia uma oração. Ou um pedido de desculpas. Quando ele saiu, Renata se aproximou da lápide. Não tinha nada de especial. Apenas mais um túmulo entre milhares. Mas quando colocou a mão na pedra fria, sentiu algo estranho. Uma vibração. Sutil. Como se algo embaixo estivesse esperando. Ela tirou a mão rapidamente e saiu. Na semana seguinte, procurou Augusto assim que ele chegou. Eu preciso saber. O que você fotografa? Por quê? Augusto olhou para ela por um longo momento. Então suspirou. Você realmente quer saber? Sim. Então vem comigo. Mas não fala sobre isso com ninguém. E se eu disser para você parar de me seguir, você para. Ela concordou. Caminharam até a parte mais antiga do cemitério. Augusto parou em frente a uma lápide que Renata já tinha visto ele fotografar semanas atrás. Nome: Paulo Esteves. Data: 1943-2001. Olha a foto, Augusto disse, mostrando uma imagem impressa. Era a foto da lápide. Nada especial. Exceto... Espera. Tem alguém no reflexo da pedra? Era sutil. Mas sim. No polimento do granito, refletido, havia uma figura. Borrada. Como se alguém estivesse parado atrás da câmera no momento da foto. Não tinha ninguém atrás de mim quando tirei essa foto. Eu estava sozinho. Renata sentiu um frio na espinha. Mas pode ser um defeito da revelação, ângulo da luz. Olha essa. Ele mostrou outra foto.
Outra lápide, outro reflexo, outra figura, e outra, e outra. Dezenas de fotos, todas com figuras refletidas em lápides polidas, todas diferentes, todas impossíveis. Eles aparecem nas fotos, os mortos que não descansam, que ainda estão presentes, presos, não conseguem seguir em frente. E de alguma forma, a câmera captura. Isso é loucura. Eu pensei a mesma coisa no início. Augusto guardou as fotos. Comecei a fotografar cemitérios há 5 anos. Hobby, arte. Mas depois de revelar o primeiro filme, vi as figuras. Achei que era defeito, mas continuavam aparecendo. Sempre nas mesmas lápides, nunca em outras. E o que você faz com isso? Documento, registro, porque percebi algo pior. Ele olhou diretamente para ela. As figuras mudam. A cada foto que tiro, elas ficam mais nítidas, mais presentes. Como se fotografar permitisse que elas se solidificassem. Então por que você continua fotografando? Augusto não respondeu imediatamente. Caminharam mais um pouco, até chegarem a um mausoléu antigo. Ele abriu a mochila e tirou um álbum inteiro de fotos. Porque tem alguém específico que estou procurando. Ele mostrou as fotos. Eram todas de cemitérios diferentes, cidades diferentes, estados diferentes. E em cada uma, parcialmente visível em reflexos, ele tinha circulado uma figura específica. Uma mulher, jovem, cabelos longos, vestido branco. E em cada foto sucessiva, ela estava mais nítida, mais completa, mais real. Quem é ela? Minha filha. Morreu há 5 anos, 23 anos, acidente de carro. A voz dele quebrou. Ela não foi enterrada aqui, foi em outro estado. Mas depois que comecei a ver as figuras nas fotos, comecei a ver ela também. Em cemitérios que ela nunca visitou, como se estivesse procurando. Procurando o quê? Eu. Ela está procurando eu. Renata não sabia o que dizer. Então eu fotografo. Busco ela. A cada foto que tiro onde ela aparece, fica mais fácil ver onde ela está. Como se estivesse me guiando. E um dia ela vai estar nítida o suficiente. Nítida o suficiente para quê? Augusto olhou para ela com olhos que tinham visto demais, sofrido demais. Para voltar, Renata recuou. Isso não é possível. Mortos não voltam. Não? Augusto abriu a última página do álbum. Então explica isso. Era uma foto tirada na semana anterior, naquele mesmo cemitério, e nela, refletida não numa lápide, mas no vidro de um mausoléu, estava a mulher, perfeitamente nítida, não borrada, não parcial, completa. E ela estava olhando diretamente para a câmera, sorrindo. Ela está quase aqui, Augusto sussurrou. Só preciso de mais algumas fotos, mais alguns reflexos, e ela vai conseguir atravessar completamente. Augusto, isso não é sua filha. Não pode ser. Seja o que for que apareça nessas fotos. Não é humano. Não mais. É ela. Eu sei que é. Pai reconhece filha. Mesmo depois da morte, mesmo se ela tiver mudado, Augusto não respondeu. Apenas guardou o álbum e começou a caminhar. Eu avisei. Você não deveria ter perguntado. Renata ficou sem saber o que fazer, mas quando chegou em casa, não conseguiu parar de pensar. Pesquisou sobre fotografia espiritual, sobre reflexos em lápides, sobre qualquer coisa que pudesse explicar. Encontrou fóruns obscuros, histórias de fotógrafos que tinham experimentado fenômenos similares. Alguns diziam que era pareidolia. Outros acreditavam em genuíno contato espiritual. Mas havia um tema recorrente em todos os relatos. Aqueles que tentavam trazer de volta algo através de fotografias nunca terminavam bem. Porque o que volta nunca é exatamente o que partiu. No sábado seguinte, Augusto não apareceu, nem no domingo. Renata voltou na semana seguinte. Nada. Perguntou aos outros fotógrafos. Ninguém sabia. Foi então que ela viu, próximo ao portão de entrada, um pequeno grupo de pessoas, flores, lágrimas, um enterro recente. Ela se aproximou, leu a lápide temporária, Augusto Ferreira.
1974-2024. Morto há 3 dias. Ataque cardíaco. Encontrado em casa. Sozinho. Renata sentiu o mundo girar. Ele tinha conseguido? Tinha terminado sua busca? Foi até a casa dele. A polícia já tinha liberado. Vizinhos disseram que a família viria recolher as coisas. Ela entrou pela janela dos fundos. Precisava saber. A casa estava escura, silenciosa. Cheirava a fechado. E há algo mais. Algo orgânico. Quase doce. No quarto dele encontrou as fotos. Centenas delas, cobrindo todas as paredes. Todas mostrando a mesma mulher. Cada vez mais nítida. Cada vez mais presente. E a última foto no centro era diferente. Não mostrava uma lápide. Não mostrava reflexo. Mostrava uma mulher, de pé, no quarto. Naquele exato quarto. Real. Sólida. Completa. Mas os olhos eram completamente negros. E o sorriso era largo demais. Errado demais. E embaixo da foto, escrito em letra trêmula, uma frase final. Não era ela. Renata largou a foto, correu para a porta, mas antes de sair, ouviu passos, vindos do andar de cima, leves, delicados, femininos, e uma voz, suave, jovem. Papai, você trouxe alguém? Renata não esperou para ver. Pulou pela janela e correu. Nunca mais voltou àquele cemitério. Nunca mais fotografou lápides. Porque entendeu algo que Augusto aprendeu tarde demais. Algumas coisas não devem ser trazidas de volta, mesmo que sejam as pessoas que mais amamos, porque o que retorna através de reflexos e sombras não é amor, é fome. E está sempre procurando, sempre chamando, sempre esperando o próximo fotógrafo desesperado, o suficiente para clicar mais uma vez. Há lugares em cemitérios onde pessoas sentam e nunca mais se levantam. O cemitério São Miguel dos Anjos tinha uma história de quase 200 anos. Gerações inteiras de famílias descansavam ali, algumas com mausoléus que ocupavam áreas do tamanho de casas pequenas. No centro do terreno, próximo a um carvalho centenário cujos galhos se estendiam como dedos retorcidos sobre as sepulturas, havia um banco de pedra. Não tinha nada de especial na aparência. Granito cinza, desgastado pelo tempo, com manchas de musgo nas laterais, sem inscrições, sem dedicatórias. Apenas um banco onde visitantes cansados podiam descansar entre as longas caminhadas pelas alamedas sinuosas. Os funcionários do cemitério tinham uma lista mental de coisas que nunca faziam. Nunca trabalhavam sozinhos após o crepúsculo. Nunca deixavam ferramentas perto de covas abertas durante a noite. E, principalmente, nunca sentavam naquele banco específico. A regra tinha começado décadas atrás, quando um coveiro chamado José decidiu fazer sua pausa de almoço ali. Era meio-dia, sol forte de verão, nada de ameaçador. Ele comeu seu sanduíche, bebeu água, fechou os olhos por um momento, apreciando a sombra do carvalho. Quando abriu os olhos era noite. 6 horas tinham passado como segundos. Seu sanduíche ainda estava pela metade, como se tivesse acabado de dar a primeira mordida. A garrafa de água ainda estava fria, condensação fresca no plástico, mas o sol tinha se posto completamente e o cemitério estava envolto em escuridão. José tentou se levantar. Não conseguiu. Suas pernas simplesmente não respondiam. Não estavam dormentes. Não formigavam. Apenas não obedeciam, como se pertencessem a outra pessoa. Ele gritou por ajuda. Sua voz ecoou pelo cemitério vazio, mas ninguém respondeu. O vigia noturno estava no outro extremo do terreno, longe demais para ouvir. E então, José percebeu que não estava sozinho. Ao redor do carvalho, figuras começaram a aparecer. Não se materializando do nada, mas emergindo lentamente, como se sempre tivessem estado ali e apenas escolheram se tornar visíveis. Eram pessoas, homens, mulheres, crianças, vestindo roupas de diferentes épocas, alguns com trajes do século XIX, outros mais recentes. Todos compartilhavam uma característica: estavam sentados. No chão, em lápides baixas, em pedras soltas.
todos em posição de descanso. E todos olhavam para José com expressões vazias, aguardando. José tentou novamente se levantar. Conseguiu mover os braços, o torso, até virar a cabeça, mas as pernas permaneciam fixas, como se tivessem sido fundidas ao banco de pedra. Uma das figuras, um homem de terno vitoriano, levantou-se lentamente e caminhou até ele. Seus movimentos eram rígidos, articulações travando a cada passo, como alguém que tinha passado tempo demais sem se mover. O homem parou na frente de José e falou com voz rouca, desusada. Finalmente, alguém novo. José abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sua garganta tinha fechado, não de medo, mas de algo físico. Como se seu corpo estivesse sendo lentamente desligado, função por função. O banco cobra, o homem continuou. Descanso por descanso. Você sentou para pausar sua vida. Ele pausa de volta, permanentemente. As outras figuras começaram a se levantar também. Movimentos sincronizados, todos com a mesma rigidez. Formaram um círculo ao redor do banco. José percebeu então que todos tinham marcas estranhas nas costas de suas roupas. Manchas circulares, do tamanho exato do assento do banco. Como se a pedra tivesse deixado sua impressão permanente. O vigia noturno encontrou José na manhã seguinte, ainda sentado, olhos abertos, mas vazios, respirando, tecnicamente vivo, mas completamente não responsivo. A ambulância o levou. Diagnóstico de catatonia súbita, causa desconhecida. José nunca se recuperou completamente. Passou o resto da vida em cadeira de rodas, não porque suas pernas não funcionassem fisicamente, mas porque seu cérebro simplesmente tinha esquecido como comandá-las a se levantar. Morreu 3 anos depois, ainda sentado. Depois desse incidente, a administração do cemitério colocou uma placa discreta perto do banco. Área interditada, não sentar. Mas as placas se desgastam, se perdem, são ignoradas. E o banco permanecia ali, convidativo sob a sombra do carvalho. Visitantes ocasionais, sem conhecer a história, sentavam. A maioria se levantava sem problemas, mas alguns, em certas horas específicas, principalmente no crepúsculo ou em dias nublados quando a luz ficava ambígua entre dia e noite, experimentavam algo diferente. O tempo deslizava. Minutos se transformavam em horas. Horas desapareciam como segundos, e o banco segurava. Uma mulher visitando o túmulo do marido sentou para chorar em particular. Quando se levantou, ou tentou, percebeu que suas roupas estavam diferentes, mais velhas, desgastadas. As flores que tinha colocado no túmulo estavam completamente murchas, decompostas. Verificou o celular. 3 meses tinham passado. 3 meses sentada em um banco de pedra, sem comer, beber ou se mover. Impossível, mas real. Seu corpo não mostrava sinais de atrofia. Não estava desidratada. Não tinha feridas de pressão. Simplesmente tinha pausado junto com ela. Um adolescente, desafiando amigos, sentou propositalmente ao entardecer. Confiante de que histórias eram apenas histórias. Riu, fez poses para fotos. Seus amigos tiraram uma série de imagens. Quando revisaram as fotos mais tarde, perceberam algo perturbador. Em cada foto sucessiva, o adolescente estava em posições levemente diferentes, mas o fundo mudava drasticamente. A luz passando de dourada para escura para amanhecer novamente. As estações mudando. Folhas caindo. Neve cobrindo o chão, flores brotando. Tudo em uma série de 20 fotos tiradas em menos de 2 minutos. O adolescente se levantou eventualmente, mas voltou para casa sentindo-se errado. Exames médicos mostraram envelhecimento acelerado em suas células. Como se seu corpo tivesse vivido anos em minutos. O banco não discriminava. Pegava velhos procurando descanso, jovens procurando aventura, crianças correndo entre os túmulos que paravam por curiosidade. A única constante era o carvalho acima. Seus galhos nunca se movendo mesmo com vento forte. Suas folhas nunca caindo completamente, como se a própria árvore existisse fora do fluxo normal do tempo. Investigadores paranormais visitaram o local múltiplas vezes. Equipamentos falhavam perto do banco.
Câmeras registravam frames duplicados, o mesmo momento capturado várias vezes em ângulos impossíveis. Gravadores de áudio captavam sons invertidos, palavras faladas de trás para frente. Conversas que aconteceriam horas depois da gravação. Um dos investigadores, ignorando todos os protocolos, sentou no banco deliberadamente, querendo experimentar o fenômeno em primeira mão. Sua equipe o observou. Por 30 segundos nada aconteceu. Então ele começou a desfocar. Não saindo de foco na visão deles, mas literalmente perdendo definição, como uma fotografia sendo apagada lentamente. Puxaram-no do banco antes que desaparecesse completamente. Ele voltou à nitidez normal, mas não lembrava de ter sentado. Insistia que ainda estava do lado de fora do cemitério, no estacionamento, preparando equipamentos. Sua memória dos últimos 20 minutos simplesmente não existia. A teoria predominante entre aqueles que estudavam o fenômeno era que o banco não ficava exatamente no fluxo normal de tempo. Existia em uma bolsa um espaço onde passado, presente e futuro se sobrepunham. Sentar ali significava entrar nessa sobreposição, experimentar todos os momentos simultaneamente. Aquelas figuras que José tinha visto não eram fantasmas no sentido tradicional. Eram pessoas que tinham sentado e nunca conseguiram sair completamente da bolha temporal. Presas em um loop, existindo em todos os momentos ao mesmo tempo, incapazes de progredir para frente ou voltar. O carvalho era o âncora. Suas raízes penetravam profundamente no solo do cemitério, entrelaçadas com caixões e ossos de gerações. Havia absorvido tanto tempo humano, tanto fim, que tinha se tornado um repositório. E o banco, esculpido da mesma pedra que muitas lápides ao redor, servia como interface. Com o passar dos anos, a área ao redor do banco começou a mostrar efeitos colaterais. Lápides próximas mostravam datas que não faziam sentido. Nomes mudavam sutilmente de uma visita para outra. Flores deixadas de manhã estavam decompostas à tarde, ou flores deixadas mortas renasciam durante a noite. A administração tentou remover o banco várias vezes. Cada tentativa falhou de formas diferentes. Ferramentas quebravam ao tocar a pedra. Trabalhadores desenvolviam náuseas súbitas e desorientação temporal. Um operador de retroescavadeira ligou a máquina às 8 da manhã e, quando desligou, eram 5 da tarde, mas ele jurava que tinham passado apenas minutos. Eventualmente, decidiram cercar a área. Correntes, placas de aviso mais explícitas, até espinhos de metal. Mas cercas não impediam determinação ou ignorância. E o banco esperava pacientemente, porque tempo era a única coisa que ele tinha em abundância. Hoje, o banco ainda está lá. Visitantes que conhecem a história fazem desvios elaborados para evitá-lo, mas o cemitério recebe novos visitantes constantemente. Pessoas de fora, turistas, pesquisadores não avisados. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, alguém senta. Na maioria das vezes nada acontece. O banco escolhe, seleciona, por critérios que ninguém entende. Mas quando escolhe, quando decide reivindicar, a pessoa senta e o mundo continua girando ao seu redor em velocidades impossíveis. Dias passam como segundos, anos comprimidos em minutos. E quando finalmente conseguem se levantar, se conseguem, descobrem que o tempo que perderam não pode ser recuperado. Está gravado em seus ossos, em suas células, em algum lugar profundo que médicos não conseguem alcançar. E às vezes, nos crepúsculos, quando a luz está exatamente certa, é possível ver figuras sentadas ao redor do carvalho. Não no banco, mas perto dele, esperando, observando, formando uma audiência silenciosa para o próximo que sentar e descobrir que descanso eterno não é apenas uma metáfora, é um convite. Que alguns assentos no cemitério São Miguel dos Anjos nunca foram destinados a serem temporários. Nem todas as oferendas em cemitérios vêm dos vivos. O cemitério Vale da Esperança tinha um problema estranho que a administração preferia não discutir. Flores apareciam em túmulos aleatórios durante a noite. Não flores deixadas por visitantes, flores crescendo, brotando diretamente das covas, rompendo a terra compactada, florescendo em questão de horas.
Sempre as mesmas flores. Lírios brancos, perfeitamente formados, hastes longas e retas, pétalas sem mácula. E sempre em números específicos, 3, 7 ou 12. Nunca outros números. Nunca sozinhas. No início, jardineiros pensaram que eram bulbos plantados que tinham brotado fora de época. Mas a análise do solo mostrou algo impossível. As flores não tinham raízes. Emergiam diretamente da terra, hastes cortadas embaixo, como se tivessem sido colocadas ali. Mas não tinham. Câmeras de segurança mostravam o processo completo. Terra intacta à meia-noite, 3 lírios perfeitamente crescidos às 3 da manhã, sem ninguém se aproximando. Os túmulos onde as flores apareciam não seguiam um padrão óbvio. Não eram os mais recentes nem os mais antigos. Não eram de pessoas específicas ou famílias particulares. A única constante era o que acontecia depois. Dentro de uma semana após as flores aparecerem, alguém relacionado àquele túmulo morria. Um familiar, um amigo próximo, alguém que tinha visitado recentemente. A conexão era sempre lá, mesmo quando não era imediatamente óbvia. E a morte nunca era natural. Acidentes, doenças súbitas, eventos inesperados que médicos não conseguiam explicar completamente. A administração tentou remover as flores assim que apareciam. Arrancavam pela manhã, queimavam os restos, mas isso só acelerava o processo. A pessoa conectada morria em dias em vez de uma semana. Como se a remoção das flores fosse um insulto, uma rejeição de um presente que não deveria ser recusado. Eventualmente, decidiram deixar as flores murcharem naturalmente. Isso dava mais tempo. Uma semana completa, às vezes 10 dias. Suficiente para avisar famílias, sugerir que pessoas relacionadas evitassem o túmulo por um tempo. Mas avisos não impediam o inevitável. Laura descobriu as flores no túmulo de sua avó numa manhã nublada de setembro. Visitava toda semana, sempre trazendo crisântemos amarelos, os favoritos da avó. Desta vez encontrou 12 lírios brancos já crescidos, hastes atravessando a terra como dedos pálidos, alcançando o céu. Ela pensou que algum familiar tinha deixado, talvez por algum aniversário que ela tinha esquecido. Colocou seus próprios crisântemos no vaso ao lado e passou algum tempo limpando a lápide, conversando em voz baixa sobre sua semana, sobre como as crianças estavam crescendo. Quando voltou para o carro, o zelador a alcançou. Homem mais velho, rosto marcado por anos trabalhando ao sol, olhos que tinham visto demais. Você visitou o túmulo com os lírios brancos. Não era pergunta, era confirmação. Sim, minha avó. Alguém deixou flores lindas. O zelador balançou a cabeça lentamente. Ninguém deixou. Elas cresceram sozinhas, apareceram durante a noite. Laura riu, pensando ser piada de mau gosto. Flores não crescem assim. Aqui crescem. Ela percebeu que ele estava sério, mortalmente sério. O que você está tentando dizer? Você mora sozinha? Não, com meu marido e 2 filhas. Por quê? O zelador olhou para o chão, claramente desconfortável. Fique perto deles. Próxima semana. Não deixe ninguém sair sozinho, especialmente de carro. E se alguém ficar doente, vá para o hospital imediatamente. Não espere. Você está me assustando. Deveria estar. Ele começou a se afastar, depois parou. E não volte aqui, por 1 mês no mínimo. Não visite o túmulo enquanto as flores não tiverem murchado completamente. Laura dirigiu para casa perturbada. Pesquisou online sobre o cemitério, sobre fenômenos estranhos, flores que crescem sozinhas. Encontrou fóruns obscuros, relatos de pessoas descrevendo experiências similares em cemitérios diferentes. Sempre lírios brancos, sempre números específicos, sempre seguidos de morte. Alguns chamavam de marcação, outros de convite. A teoria predominante era que algo no cemitério, algo antigo e não completamente compreendido, selecionava pessoas. As flores eram o aviso, a contagem regressiva. Laura tentou racionalizar. Coincidência, superstição. Mas algo na voz do zelador, no medo genuíno em seus olhos, a fez prestar atenção. Passou os dias seguintes hipervigilante.
Verificava obsessivamente se as filhas usavam cinto de segurança. Mandou o marido fazer check-up médico completo mesmo sem sintomas. Evitou deixar qualquer um da família dirigir à noite ou em más condições de tempo. No quarto dia, sua mãe, que morava a 3 estados de distância e que Laura tinha visto apenas 2 vezes no último ano, ligou dizendo que estava se sentindo estranha. Tonturas, dores no peito, nada grave, provavelmente só estresse. Laura insistiu que ela fosse ao hospital. Sua mãe resistiu, disse que estava exagerando. Laura quase contou sobre as flores, sobre o aviso, mas soou absurdo demais. Então mentiu. Disse que estava tendo sonhos ruins, pressentimentos. Eventualmente, sua mãe concordou em ir ao pronto-socorro apenas para acalmá-la. Os médicos encontraram um aneurisma cerebral. Pequeno, ainda não rompido, mas em posição perigosa. Mais uma semana sem tratamento e teria estourado. Fatal em minutos. Operaram emergencialmente. Sua mãe sobreviveu. Laura voltou ao cemitério exatamente uma semana após encontrar as flores. Elas tinham murchado completamente, hastes secas e quebradiças, pétalas caídas, formando um círculo perfeito ao redor da cova. Perguntou ao zelador se era seguro agora. Ele examinou o túmulo cuidadosamente. As flores murcharam naturalmente. Ninguém morreu? Minha mãe quase morreu, mas salvamos ela. O zelador a olhou com surpresa genuína. Primeira vez que ouço de alguém escapando. Geralmente, quando as flores marcam, não tem como evitar. Então, o que eram aquelas flores? O que elas queriam? Ninguém sabe ao certo. Tem teorias. Alguns acreditam que o cemitério é vivo de alguma forma, que coleta almas, e as flores são seu jeito de pescar, marcar as próximas. Outros pensam que são os próprios mortos escolhendo companhia, que solidão debaixo da terra é tão profunda que eles chamam pessoas próximas para se juntarem a eles. Laura olhou para a lápide da avó, mulher que tinha vivido 87 anos, criado 5 filhos sozinha após ficar viúva cedo, enfrentado tudo com força inabalável. Mas nos últimos anos, especialmente após entrar na casa de repouso, tinha falado repetidamente sobre solidão, sobre sentir falta de família, sobre querer todos reunidos novamente. Você acha que foi minha avó? Que ela chamou minha mãe? O zelador não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Laura visitou o túmulo mais algumas vezes nas semanas seguintes, sempre trazendo flores próprias, sempre verificando se novos lírios tinham aparecido. Não apareceram, mas ela notou algo diferente. Os lírios murchos não tinham desaparecido completamente. Pequenos fragmentos permaneciam na terra, pétalas desintegradas, hastes quebradas afundando no solo. E onde tinham tocado, a terra era diferente, mais escura, mais rica, como se as flores tivessem deixado algo para trás. Meses depois, no aniversário de morte da avó, Laura visitou novamente. Trouxe um buquê grande de crisântemos amarelos. Enquanto arrumava o vaso, percebeu algo brotando na base da lápide. Pequenos brotos verdes, rompendo terra que tinha estado nua por meses. Lírios, começando a crescer novamente. Mas desta vez, apenas 3, não 12. 3 hastes finas emergindo lentamente, um processo que levaria dias, em vez de horas. Laura saiu do cemitério rapidamente. Ligou para sua mãe assim que chegou ao carro. Estava bem. Ligou para o marido. Bem. As filhas. Bem. Então quem eram os 3? Levou 2 dias para descobrir. 3 primos distantes, filhos do irmão da avó. Pessoas que Laura tinha visto talvez 5 vezes na vida inteira, em reuniões familiares grandes. Viviam em outra cidade, não mantinham contato próximo com a família. Todos os 3 morreram na mesma semana. Acidente de carro. O motorista perdeu o controle na estrada molhada, carro capotou, 3 mortos instantaneamente. Tragédia súbita, inexplicável. Laura não voltou ao cemitério após isso, não para aquele túmulo específico. Contratou serviço para manter a área limpa, flores sempre frescas, mas nunca foi pessoalmente, porque percebeu algo horrível. As flores não escolhiam aleatoriamente, escolhiam por conexão sanguínea, por linha familiar.
e cada vez que marcavam alguém, fortaleciam a ligação. Tornavam mais fácil alcançar a próxima pessoa na linha. Sua avó, conscientemente ou não, estava reunindo a família, uma pessoa de cada vez, trazendo todos para descansar perto dela. E havia dezenas de familiares ainda vivos, primos, sobrinhos, netos, uma árvore genealógica inteira. Laura se mudou para outro estado, mudou de sobrenome legalmente, cortou contato com ramos inteiros da família. Decisões extremas que destruíram relacionamentos, mas que ela sentiu serem necessárias, porque sabia com certeza absoluta que as flores voltariam, continuariam voltando, até que toda a família estivesse reunida sob a terra fria do Vale da Esperança. No cemitério, o zelador continua seu trabalho. Observa túmulos. Nota quando lírios brancos aparecem. Não avisa mais as famílias. Aprendeu que avisos não mudam nada. Apenas prolongam o sofrimento. Apenas adiam o inevitável. As flores crescem. As flores murcham. As pessoas morrem. E debaixo da terra, em caixões de madeira deteriorada, ossos descansam menos solitários. Reunidos aos poucos, família convocada por pétalas brancas que brotam da escuridão. Porque no Vale da Esperança, esperança não é para os vivos, é para os mortos que esperam companhia. E eles têm todo o tempo do mundo. Flores podem crescer pacientemente, uma haste de cada vez, até que todos que amaram estejam finalmente próximos, para sempre. Alguns cemitérios não apenas guardam corpos, guardam identidades. O cemitério municipal. Nossa Senhora das Dores era um labirinto de alamedas estreitas e túmulos apertados, resultado de quase 2 séculos de enterros contínuos em um espaço que nunca foi expandido. As lápides ficavam tão próximas umas das outras que em certos trechos mal havia espaço para caminhar entre elas. Gerações inteiras de famílias ocupavam seções completas, sobrenomes repetindo-se dezenas de vezes em sequências cronológicas de nascimentos e mortes. A peculiaridade começou a ser notada nos anos 80, quando sistemas de registro foram digitalizados. Funcionários perceberam inconsistências, pessoas visitando túmulos de parentes que, segundo registros oficiais, nunca tinham existido. Lápides com nomes que não constavam em documentos de enterro, covas que no papel estavam vazias, mas claramente continham restos mortais. O fenômeno mais perturbador era outro. Visitantes ocasionalmente relatavam encontrar seus próprios nomes em lápides. Não coincidências, nomes completos exatos, com datas de nascimento corretas, mas com datas de morte já marcadas, futuras, específicas. A administração investigou. Descobriu que muitas dessas lápides existiam há décadas. Pedras desgastadas pelo tempo. Musgo cobrindo letras gravadas muito antes das pessoas nomeadas terem nascido. Como se o cemitério antecipasse, reservasse espaços, marcasse destinos antes que acontecessem. Márcia descobriu seu nome numa tarde de inverno. Tinha ido visitar o túmulo de uma tia distante, seguindo instruções vagas de sua mãe sobre localização. Perdeu-se entre as alamedas similares, túmulos que pareciam idênticos em todas as direções. Enquanto tentava se orientar, seu olhar caiu sobre uma lápide parcialmente escondida por Era Selvagem. Márcia Helena Costa, 1989-2024. Sua data de nascimento, seu nome completo, incluindo o nome do meio que ela raramente usava, e uma data de morte dali a 5 meses. Ela ficou parada, processando. Coincidência. Tinha que ser. Márcia era nome comum. Helena também. Costa, então, sobrenome de milhões. Mas 1989, o dia exato, 23 de abril, como no seu documento. Limpou a Era com mãos trêmulas. A pedra era antiga, décadas velha pela deterioração. Impossível ter sido colocada recentemente. E embaixo do nome, uma inscrição quase ilegível pelo tempo. Finalmente em casa. Márcia fotografou. Anotou a localização exata. Saiu do cemitério com passos rápidos, coração batendo irregular. Em casa, pesquisou. Registros de óbito, certidões, qualquer coisa. Nenhuma Márcia Helena Costa tinha morrido naquele cemitério. A lápide não deveria existir.
Ela tentou racionalizar. Alguém com o mesmo nome tinha encomendado a lápide décadas atrás, por algum motivo estranho. Ou era um marcador de reserva familiar que por acaso tinha suas informações. Coincidência elaborada, mas não impossível, exceto pela data futura, julho de 2024, 5 meses adiante. Márcia não contou a ninguém. Soou absurdo demais. Mas a data ficou gravada em sua mente. Contagem regressiva involuntária, marcando cada dia que passava. Ela se pegou evitando riscos, dirigindo mais devagar, verificando datas de validade de alimentos obsessivamente. Cancela viagens, recusa convites para eventos em lugares que pareciam minimamente perigosos. Amigos notaram a mudança. Perguntaram se estava tudo bem. Márcia mentia. Dizia que estava apenas cansada, estressada com o trabalho. Como explicar que tinha encontrado sua própria lápide? Em março, 3 meses antes da data marcada, ela voltou ao cemitério. Precisava verificar novamente. Confirmar que não tinha imaginado. A lápide continuava ali. Mas algo tinha mudado. A inscrição embaixo do nome era diferente. Não finalmente em casa. Agora dizia: ela sempre soube. Márcia recuou, tropeçando em raízes expostas. A pedra não podia mudar. Pedra não mudava. Mas a inscrição era diferente. Ela tinha certeza absoluta. Tirou outra foto. Comparou com a anterior do celular. Na foto antiga lia claramente "finalmente em casa". Na nova, ela sempre soube. Mesma lápide, mesmo ângulo, inscrições diferentes. Ela correu para a administração, exigiu explicações, mostrou as fotos. O funcionário, um homem cansado de meia idade, suspirou ao ver as imagens. Você encontrou seu nome. Como você sabe? Porque acontece. Não com frequência, mas acontece. Ele puxou uma pasta velha de um arquivo empoeirado. Temos registros. Pessoas que encontraram seus próprios nomes aqui. Remonta a 1890. E o que aconteceu com elas? O funcionário abriu a pasta. Página após página de nomes, datas, anotações manuscritas. 67 casos documentados. Todos encontraram lápides com seus nomes e datas futuras. Em 65 casos, a pessoa morreu exatamente na data marcada. Acidentes, doenças súbitas, causas que ninguém previu. E os outros 2? Desapareceram antes da data. Nunca foram encontrados, declarados mortos posteriormente por ausência. Márcia sentiu o mundo inclinar. Então eu vou morrer. Em julho. É isso? Não sei. Mas baseado no histórico, ele não precisou terminar. Márcia passou os meses seguintes em negação, oscilando com aceitação. Fez um testamento, colocou assuntos em ordem, disse às pessoas que amava o quanto significavam para ela. Preparou-se para um fim que estatisticamente parecia inevitável. Julho chegou. Márcia passou o dia inteiro marcado trancada em casa. Não comeu nada que pudesse causar envenenamento. Não saiu para evitar acidentes. Manteve telefone próximo para emergências. Esperou. Meia-noite passou. O dia marcado terminou. Ela estava viva. Márcia chorou de alívio. Tinha escapado. Vencido estatísticas. Provado que destino marcado em pedra não era absoluto. Mas algo se sentiu errado. Uma sensação de incompletude. Como ter esquecido algo importante. De manhã, decidiu voltar ao cemitério. Precisava ver. Confirmar que a lápide ainda mostrava a data que tinha passado. Provar para si mesma que tinha vencido. A lápide estava diferente novamente. A data de morte tinha mudado. Não mostrava mais julho de 2024. Agora marcava julho de 2025. 1 ano adiante. Como se a contagem tivesse resetado. Segunda chance. Prorrogação. E a inscrição embaixo. Ela pensou que podia fugir. Márcia sentiu pânico real pela primeira vez. A lápide estava brincando, testando, adiando, mas não liberando. Ela tentou arrancar a pedra. Cavou ao redor com as mãos tentando desequilibrá-la. Mas estava firmemente plantada, raízes de era aprendendo como veias. E quanto mais Márcia lutava,
mais a pedra parecia se fixar, afundando milímetros no solo a cada tentativa de remoção. Um zelador se aproximou. Homem extremamente velho, pele como pergaminho, olhos pálidos. Não adianta. Depois que o cemitério te nomeia, você é parte dele. Não importa quanto tempo demore. 1 ano, 10 anos, 50, eventualmente você descansa no lugar marcado. Eu não vou morrer aqui. Vou me mudar de país, nunca mais voltar. O velho sorriu tristemente. Outros tentaram. A distância não importa. Quando chegar a hora, você vai querer voltar. Vai sentir chamado, atração inexplicável e voltará. Todos voltam. Márcia jurou que não voltaria. Mudou-se 3 estados de distância. Evitou visitar a cidade. Bloqueou memórias. Tentou esquecer. Mas sonhava com o cemitério. Toda noite. Caminhando pelas alamedas, procurando algo. Sua lápide chamando. Som baixo, mas persistente. Seu próprio nome sussurrado em voz que não era voz. Vibração sentida nos ossos. Meses passaram. A atração crescia. Não era desejo consciente. Era compulsão física. Dor surda no peito que só aliviava quando pensava em voltar. Em visitar. Em descansar finalmente no lugar marcado. Márcia resistiu até junho do ano seguinte, 1 mês antes da nova data. Mas a dor tornou-se insuportável, interferindo com trabalho, relacionamentos, vida. Médicos não encontraram causa física. Psicólogos sugeriram ansiedade, trauma não resolvido. Ela sabia a verdade. O cemitério a queria de volta. E sua resistência apenas intensificava o chamado. No dia marcado em julho, Márcia acordou com clareza absoluta. Sabia o que precisava fazer. Dirigiu 6 horas de volta para a cidade. Entrou no cemitério sem hesitar. Caminhou direto para sua lápide, como se tivesse feito o caminho 1000 vezes. A pedra esperava. A data estava correta, hoje. E a inscrição final embaixo. Bem-vinda ao lar. Márcia se sentou na frente da lápide. Não sentiu medo, apenas cansaço profundo. Alívio de parar de lutar. A dor no peito dissolveu imediatamente. Pela primeira vez em meses, sentiu paz. Ela fechou os olhos, respirou fundo e percebeu que não conseguia lembrar por que tinha resistido tanto. Aquele era seu lugar. Sempre foi. A pedra sabia antes dela nascer. O cemitério a esperava antes de existir. Encontraram Márcia 3 dias depois, sentada em frente à lápide, morta. Nenhum sinal de violência ou doença. Coração simplesmente parou, como se tivesse decidido que era a hora. Enterraram-na exatamente onde a lápide marcava. Encaixe perfeito. Como se a cova sempre tivesse esperado especificamente por ela. E no cemitério Nossa Senhora das Dores, novas lápides continuam aparecendo, marcando pessoas ainda não nascidas, reservando espaços para almas que ainda caminham sobre a terra, nomeando destinos décadas antes de acontecerem. Porque ali, identidade não é o que você escolhe, é o que está gravado, em pedra mais velha que sua vida, esperando, paciente, sabendo que, eventualmente, todos cujos nomes estão escritos voltarão, para descansar no único lugar que sempre foi verdadeiramente deles, mesmo antes de nascerem, mesmo quando tentam fugir. O cemitério lembra, o cemitério chama, e o cemitério sempre, sempre recebe o que é seu. Esse foi mais um vídeo do canal. Obrigado por ouvir até aqui. Lembre-se de curtir e comenta qual história mais gostou. E como sempre, bons sonhos, boa vida e boa sorte.